Uma tragédia, você tem acompanhado a tragédia do Rio de Janeiro, né? Nós já temos a confirmação de 12 crianças falecidas. 12 crianças. Há informações de que nós temos aproximadamente mais 10 crianças hospitalizadas. Dessas 10, 3 estão gravemente feridas. Nós temos criança que está hospitalizada que levou um tiro no olho. Você imagina a gravidade da situação. Existe uma outra criança, também em estado grave, que levou 3 tiros. Um deles atingiu a coluna dela. As informações são de que, caso ela consiga se salvar, pode ficar paraplégica. Esse assunto repercutiu no Brasil, repercutiu no exterior, e no Paraná, os estudantes e professores estão com medo. Isso tanto na rede particular quanto na pública de ensino. O fato é que a violência está batendo a porta das instituições. Nós mostramos essa semana ainda uma matéria de violência nas escolas. Não tão grave, obviamente, como esta ocorrida no Rio de Janeiro. Até hoje, o nosso país se orgulhava de não ter passado por uma situação tão grave envolvendo violência dentro das escolas. Isto é comum nos Estados Unidos, na Finlândia, na Inglaterra. São aproximadamente 40 casos registrados. Numa só escola, foram 38 crianças mortas. Agora, isto vem acontecer, para a nossa tristeza, no Brasil. Confira a reportagem. Aconteceu na sala de aula desta escola pública de Curitiba. De repente, a ameaça. Aconteceu, por exemplo, temos um aluno afrodescendente, né? Que os alunos, os colegas, né? Fazem aquelas famosas brincadeiras, né? E esse menino ficou muito nervoso. E na hora do nervoso, né? Ele falou, vou fazer que nem o cara lá do Rio de Janeiro. É o impacto da tragédia carioca, o assunto do dia em todas as rodas de bate-papo. Dá medo de vir um cara aqui, né? Imagina, meter bala em tudo nós, é perigoso isso. Impressões diferentes, mas com algo em comum. Não acredita ou, por vezes, fala de situações semelhantes nos Estados Unidos. A comparação ela é feita, até a imprensa faz essa comparação, né? Mas a maioria é perplexa, né, com a situação. Perplexidade e medo. Os alunos estão assustados. Para eles, a sensação é de que um ataque como o que houve no Rio de Janeiro pode ocorrer em qualquer lugar, inclusive aqui, na própria escola. A gente pensa assim, qualquer hora pode vir acontecer uma coisa com a gente aqui, né? Qualquer escola do Brasil inteiro, assim. O comandante da patrulha escolar diz que a questão vai além da segurança. Para ele, os pais precisam ficar atentos. A reflexão e a orientação para os pais perceberem como seus filhos estão, como está a rotina deles, se eles estão tranquilos, como está o ambiente escolar onde eles convivem, para saber se o filho precisa de algum apoio psicológico ou não, ou se é algo próprio da adolescência. Nos colégios particulares, a ordem é manter a rotina e melhorar a segurança. Nós temos que fazer reuniões com os vigilantes da escola para que redobrem os cuidados, seja nas catracas, seja na identificação, e muita atenção às pessoas que estão circundando a escola. Outra aposta da rede privada é na psicologia. Mais uma vez, a meta é envolver os pais para diminuir o clima de comoção. A psicologia tem que estar dentro das escolas, trabalhar primeiro os pais, depois os professores e, por fim, as crianças, né? E tratar isso como uma dimensão real e não imaginária. Olha, falar em imaginação, quando aconteceu esse episódio no Rio de Janeiro, eu estava ao vivo aqui na RIC, apresentando o Paraná no Ar. Quando começaram a chegar as primeiras imagens do Rio de Janeiro, eu confesso que não conseguia entender exatamente a dimensão do que estava acontecendo. As imagens foram chocando o Brasil e a dimensão era muito maior até do que nós imaginávamos. Agora nós estamos vendo aí, as escolas assustadas. E a pergunta que fica é a seguinte: esse episódio do Rio de Janeiro tinha como ser evitado? Olha o corpo aí do louco, porque um homem que faz o que fez
Só pode ser um louco, né? Porque não dá para acreditar que uma pessoa mate 12 crianças, a grande maioria delas com tiros a queima-roupa, próximas mesmo, planejada mesmo, não dando qualquer possibilidade de se salvar. Muitas dessas crianças que foram mortas com tiros na cabeça, levaram também tiros na mão, no antebraço, o que significa dizer que muitas delas tentaram se defender. Mas o tiro não tinha como ser evitado. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como é que agora as escolas vão passar a agir? Vamos pensar no macro, num Brasil grande como o nosso. Nós vamos instalar detectores de metais em todas as escolas, catracas, escolas com 1000 alunos. Como é que vai se dar isso na prática? Se um pai de um estudante quiser entrar na escola, for conhecido da escola, estiver portando armas e resolver atacar as crianças, será que há segurança possível de evitar esse tipo de tragédia? Eu sou pai, eu tenho um menino de 5 anos. E só de ver as imagens dos pais chegando na escola para obter notícias dos seus filhos e ver ou ouvir a notícia de que perderam os seus filhos, não há palavras que resuma a dor. Eu tenho a impressão até que Deus deve dar uma força sobrenatural para esses pais, muitos dos quais tinham apenas um filho e que agora ficam no desespero de ver o que fazem. Na verdade, de não ter o que fazer, né? A escola no Rio de Janeiro está decidindo se ela retoma as aulas e quando retoma as aulas. Já imaginou esses alunos que lá estudam? Qual vai ser o clima para continuar nessa escola? E só para finalizar, 44 pessoas serão beneficiadas com a doação de órgãos. Famílias estão dentro dessa tragédia ainda agindo com solidariedade.